Bem-vindos ao Jump Dicas. Oi gente, meu nome é Lucas, eu sou cientista de dados aqui da Jump Label. Nessa sériezinha de vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre o R. O R é uma linguagem estatística, né? Então a gente vai mostrar aí desde o básico e vamos desenvolvendo a cada vídeo, beleza? Bom, o vetor, ele pode ter, vamos ver algumas opções aqui que a gente tem com o vetor e algumas operações também. Criando um vetor chamado vetor aqui de 1 a 20, né? A gente tem esse comando. A gente pode ver com esse comando length aqui o tamanho dele, aqui a gente pode ver o tamanho dele, que é 20, o molde dele, que é numeric, né, número, e a classe dele, que ele é dos inteiros. Os vetores, eles podem ter tipos só caractere, então se a gente coloca aqui caractere, entre aspas, ele vai entender que é caractere, e o caractere hoje, ele é um pouco mais dominante, podemos colocar assim, que o numérico. Então se a gente cria um vetor onde tem números e caracteres, quando a gente faz o nosso mode, a gente vai ter que é um caractere, tá? Aqui rodando só o y, a gente vê que o 1, mesmo aqui não estando entre aspas, ele vai estar aqui, significando que ele converteu a um caractere, porque o vetor só pode ter um tipo de elemento. As operações com vetores. Vamos criar aqui um vetor x de 1 a 3 e um vetor y de 4 a 7. Tá? Quando a gente faz um W, primeiro voltando aqui um ponto que eu esqueci de explicar. Se a gente fizer um vetor, por exemplo, esse nomes aqui, e não colocar esse C de concatenação, o programa não vai entender o que a gente quer fazer. Tá? Ele não vai concatenar, ele não vai atribuir mesmo tendo a setinha aqui. Então quando você cria um vetor de mais de um elemento, você tem que colocar o C para ele concatenando tudo. Beleza? Aqui a gente vê que roda certinho. Então, quando a gente faz um vetor aqui, x de 1 a 3, né, e o y de 4 a 7, quando a gente utiliza o w, usa o concatenar e coloca o vetor x, que a gente sabe que é 1, 2, 3, e o y, que a gente sabe que é 4, 5, 6 e 7, a gente tem uma junção dos vetores. Então, o w ele vai ser um vetor de 1 a 7, beleza? Bom, quando a gente soma vetores, aqui a gente tem vetores que não são múltiplos um do outro, nem tem a mesma, não são múltiplos, né? Então não tem a mesma quantidade ou não são realmente múltiplos. A gente consegue fazer uma soma, mas o programa ele dá um alerta pra gente aqui, ele fala que eles não são múltiplos. Então na hora de somar o x com o y, ele soma aqui, ele dá um jeito. Então ele vai somar, esse aqui é o vetor y. Então ele vai somar o 4 com 1, o 5 com 2, o 6 com 3, e o 7 ele volta lá e soma com 1 de novo, que dá o resultado aqui. Então 5, 7, 9 e 8, que é realmente isso. Você pode multiplicar também. Vai acontecer a mesma coisa que ele aconteceu com a multiplicação. Na hora que ele chegar no 7 aqui, ele vai multiplicar com o primeiro do x lá, que é 1, e vai permanecer 7. E vai dar esse alertazinho pra gente. Bom, aqui a gente tem matriz. Como fazer uma matrizinha? A matriz já tem 2 dimensões, né? Mas aceita só um tipo de dado também. Então, comando simples matrix, bota um vetor lá dentro. Quando a gente rodar aqui, a gente vai ter uma matriz aqui gigantesca de uma coluna e 20 linhas, tá? Então, a gente consegue ver aqui o tamanho dela, ele vai dar que o tamanho é 20, o mode, que é numérico, e a classe, que é uma matriz, beleza? A gente pode criar algumas matrizes mais personalizadas, né? Então a gente pode colocar aqui o NR, que é o Number of Rows, né? Que é o número de linhas. Então a gente quer que a nossa matriz tenha 2 linhas. Aí o programa vai lá e já automaticamente ele constrói 2 linhas e coloca quantas colunas forem necessárias. Você pode fazer isso também para colunas, que é o NC. Então eu quero que, na verdade, minha matriz tenha 2 colunas. Então, vamos lá. 2 colunas, quantas linhas forem necessárias. Mas na verdade eu quero definir certinho, eu quero que seja 5 linhas e 4 colunas, que é o que tem aqui. 5 linhas e 4 colunas. Você vê que, que o default do R, ele é realmente escrever por coluna, que foi o primeiro que aconteceu aqui. Só que quando a gente usa o nosso comando by row e coloca o t de true, ele entende que a gente quer que escreva pelo nosso vetor por linhas. Então ele vai escrever nessa direção aqui. Se a gente colocar false, que é o comando default,
a gente vê que a matriz já fica diferente, ele volta a escrever o vetor da matriz, né, por colunas. A matriz também tem a parte de indexação, que é só que agora tem 2 dimensões, né, então você vai ter que usar 2 números aqui, que é o que? Aqui é a linha e aqui é a coluna. Então, na nossa matriz aqui, a gente quer a linha 2 e a coluna 1. Então, a gente quer o número 2 aqui. Beleza? Isso pode alterar, você quer a coluna 2, você troca o segundo número aqui. E agora a gente vai ter esse número aqui, que é coluna 2, linha 2. Beleza? Alguns operadores de matriz. Vamos criar 2 matrizes aqui. Matriz 1, mat 1 e a mat 2. E a gente consegue fazer algumas multiplicações de matriz. A gente consegue fazer subtração e todos os operadores que são mais simples. Beleza? Bom, o array é um objeto de 3 dimensões, né? Ele também só aceita um tipo de variável, então é algo que é mais difícil da gente entender, né? A gente tem aqui na verdade, ele recebe mais de um tipo, né, de objeto. Então, a gente tem aqui o array, a gente fez um 3 por 3, né? 3 linhas, 3 colunas e 3 da outra dimensão aqui. Então, a gente tem realmente que ele vai aparecer aqui, esse é o primeiro, 3 linhas, 3 colunas, esse é o segundo, 3 linhas, 3 colunas. Então, quando a gente buscar o tamanho dele, a gente tem que vai ser 27, que vai ser a soma disso tudo aqui. Tá, 9 vezes 3. O mode array, numeric e a class array. Beleza? Bom, a gente vai parar por aqui. Vamos voltar depois no próximo vídeo aí com um pouquinho mais de R aí. Vamos falar de lista, vamos falar de data frame, vamos falar de outras coisas. Fica ligado aí no canal da Jump. E, bom, se você gostou, não esquece de dar o seu like aí e se inscrever no canal, beleza?